Bendito sejas tu. Meus irmãos, eu quero cumprimentar todos com a paz, a bendita paz do Senhor Jesus. E convido todos os que puderem a abrirmos as nossas Bíblias no livro do profeta Joel. Livro do profeta Joel. Nós vamos fazê-lo no capítulo 3. Livro do profeta Joel, capítulo 3. E vamos ler apenas um versículo, o verso 14. Livro do profeta Joel. E é assim, meus irmãos, para quem está familiarizado com a leitura da Bíblia, é assim: profeta Isaías, profeta Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oseias, e logo a seguir Oseias vem o livro do profeta Joel. Amém? Vamos começar a ter assim umas aulas para podermos recitar, né, os livros. Eu às vezes confesso que me confundo também, já com muitos anos, né? Às vezes eu não sei bem onde é que está Obadias, se está antes ou depois. Vamos lá. Verso 14. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Glória a Deus. Meus irmãos, é bom que nós conheçamos um pouco acerca da vida deste profeta, e não só. É bom que nós aprendamos. Meus irmãos, isso ajuda-nos muito para entendermos o que eu vou dizer, para entendermos bem o livro que estudamos, que lemos, para que possamos enquadrá-lo no tempo, na época. Se alguém vos perguntar em que ano é que este livro foi escrito, notem, as datas ou a datação bíblica, ela não pode ser muitas vezes apresentada, ou a maior parte delas, assim como certezas, mas datas aproximadas podem ser apresentadas. Meus irmãos, e é bom que nós conheçamos e aprendamos a viver essa experiência de podermos estudar o livro que está a ser examinado ou que está em estudo. Porque eu repito, meus irmãos, isso ajuda-nos muito para entendermos o porquê, às vezes, de certas afirmações, o porquê deste convite de Deus através do seu Espírito, quando mandou o profeta Joel escrever multidões no vale da decisão. O dia do Senhor está perto, no dia da decisão. Porquê, meus irmãos? Meus irmãos, este livro, ele foi escrito numa época muito peculiar da vida de Israel. Os especialistas em datação dizem que aproximadamente entre os anos 835 a 796 a.C. Meus irmãos, e é interessante que os especialistas na matéria dizem que Joel, na sua infância, deve ter conhecido o profeta Elias e foi contemporâneo do profeta Eliseu. Os irmãos estão a ver, meus irmãos, quando nós
afirmamos isso, a nossa mente ela vai logo ter aos dias do profeta Elias, ainda que na sua juventude ele o tivesse conhecido, que ele familiarizou-se com aquilo que foi a vida de Israel durante um dos seus maiores profetas. E os especialistas dizem que ele foi contemporâneo de Eliseu. Meus irmãos, vejam, o que é que levaram os especialistas nesta matéria e o que é que nos leva a crer nessas afirmações? Porque o texto em estudo, meus irmãos, ele não faz alusão, por exemplo, a povos como os assírios, a povos como os babilônios, mas faz sim, e são factos que confirmam, que indicam aquilo que os especialistas procuram apresentar-nos. Os inimigos mencionados neste livro de Joel, como eu disse, não são os assírios, não são os babilônios. Se isso acontecesse, nós já nos reportávamos a uma outra época. Não é isso, meus irmãos? Mas os inimigos mencionados aqui neste livro, e quem o conhece, são os fenícios, os filisteus, os egípcios, os edomitas. Como eu disse, nada se diz acerca dos assírios e dos babilônios. Não é? Meus irmãos, mas também o que leva os especialistas a entender isso, sabem o que é? É que não há uma menção de um rei nos escritos do profeta Joel. O destaque são anciãos e sacerdotes. Então, por isso é que os especialistas dizem que este livro, o conteúdo dele, indica que foi escrito no tempo de um rei chamado Joás, ou seja, em algumas traduções, Jeoás. Olha, e aqui nós já começamos a entender muita coisa. Eu espero não estar a amassar-vos, mas é importante este conhecimento histórico para entrarmos naquilo que pretendemos partilhar convosco. Quem é que conhece acerca da história do rei Joás ou a história do rei Jeoás? Meus irmãos, o pai deste rei chamava-se Acasias. Ele foi um rei perverso. Aliás, é bom que nós entendamos o seguinte: Acasias já tinha uma má experiência. O pai de Acasias, vamos devagar, o pai de Joás, ou Jeoás, foi Acasias. O pai de Acasias foi Jeurão. Jeurão, sabem com quem é que ele era casado? Com a filha de um rei perverso chamado Acabe. Acasias adorou, além do Deus de Israel, os deuses que eram apresentados pelo rei Acabe e sua esposa aqui, Jezabel. Vocês não estão a ver? Que, meus irmãos, parece perda de tempo, mas não é. É bom nós estudarmos esta sistemática da Bíblia para entendermos uma coisa. Quando Acasias morreu, o pai de Joás, sabem quanto tempo é que Acasias reinou? 1 mês. Quando Acasias morreu, juízo do Senhor por causa das suas perversidades, a rainha mãe, chamada Atália, reinou. E ela fez uma coisa, a primeira decisão dela foi matar toda a família real. Só sobrou um. Sabem quem? O pequeno Joás, que foi escondido por um sumo sacerdote, Joiada, foi escondido no templo de Jerusalém durante
7 anos. Atália reinou 7 anos. Joás esteve escondido pelo sumo sacerdote 7 anos. No final de 7 anos, a Bíblia diz-nos que o sumo sacerdote mandou matar Atália e declarou rei Joás. Sabem quantos anos tinha Joás quando começou a reinar? 7 anos. Como é que um rei com 7 anos podia reinar? Quem estava orientando essa criança era o sumo sacerdote. Meus irmãos, o profeta Joel escreveu precisamente nessa época. Joás teve o privilégio, e foi nessa altura que aconteceu a segunda reforma religiosa, em que o povo participou. Só por curiosidade, sabem qual foi a primeira reforma religiosa? Foi no tempo do rei Asa. Porque Joás foi orientado, aconselhado, guiado pelo sumo sacerdote fiel, eles fizeram uma grande reforma em que o povo participou. Amém, meus irmãos? Perdoem-me esta introdução, mas é bom que nós situemos, que nós saibamos em que época, o que se esperava, meus irmãos, e nós aqui lemos o livro do profeta Joel com alguns juízos, o que se esperava, né, é que fosse uma profecia, um livro escrito com coisas, né, porque Israel estava a ser governado, no fundo, não era pelo rei Joás, era pelo sumo sacerdote. O que se esperava é que fossem escritas coisas, mas, meus irmãos, a primeira lição que nós tiramos é que em tempo de paz nós não podemos esquecer a profecia. Não podemos esquecer aquilo que o Senhor tem na sua palavra e que, se for guardada, nós vamos ser vitoriosos. Amém? Vamos então à análise do texto. Vamos lá, meus irmãos. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Meus irmãos, o texto em análise, ele diz-nos uma coisa, que o dia do Senhor está longe ou está perto? Multidões no dia da... Porque o dia do Senhor está longe. O dia do Senhor está perto. Meus irmãos, notem uma profecia que foi feita entre 835 e 796 a.C. Era uma profecia acerca da vinda do Senhor. Da vinda do Senhor Jesus. Nós temos consciência, meus irmãos, dessa verdade. Temos consciência de que o dia do Senhor está perto. Notem, meus irmãos, porque a introdução que eu fiz deste livro. Digamos que no tempo em que Joel escreveu, no reinado de Joás, naquele tempo de uma reforma religiosa em que o povo estava voltado para Deus, veio essa profecia. O dia do Senhor está perto. Meus irmãos, nós às vezes acomodamos-nos na nossa vida, mas o Senhor quer que nós entendamos e tenhamos consciência de que a volta do Senhor Jesus está perto. Nós temos consciência disso, meus irmãos, porque se não tivermos consciência disso, os dias da volta do Senhor Jesus são dias em que nós temos que tomar decisões.
Se tomarmos boas decisões, o dia do Senhor, a volta do Senhor, será o grande dia. Se tomarmos decisões erradas, será o terrível dia. Quando a palavra de Deus fala acerca da volta do Senhor Jesus, em alguns textos refere-se como o grande e logo de imediato terrível. 2 adjetivos, grande e terrível. Meus irmãos, as nossas decisões, elas serão sempre julgadas pelo Senhor. Aliás, meus irmãos, nós somos o resultado das nossas decisões. Se tivermos consciência de que o dia do Senhor, o arrebatamento, está perto, nós vamos, meus irmãos, lutar para tomar decisões acertadas, corretas. Serão sempre as nossas decisões julgadas pelo Senhor. As minhas, as suas, as nossas. Meus irmãos, notem uma coisa. A fervorosa expectativa da volta de Jesus, ela só existe se tivermos consciência de que o dia do Senhor está perto. Nós não podemos, meus irmãos, como igreja, apenas pregar acerca dessa bendita esperança da igreja, desse evento glorioso da igreja. Nós temos que viver esse momento. E só vive esse momento, só vivemos esse momento, quando temos consciência de que esse dia está perto. Meus amados, ninguém se iluda. Nós vivemos os últimos segundos da última hora. Nós estamos conscientes disso, meus irmãos. Eu repito, reitero, as decisões acertadas que tomamos dependem dessa consciência. A fervorosa expectativa desse dia depende dessa consciência, da certeza de que Jesus está perto. A sua vinda está perto. Oh, meus irmãos, eu não dou garantias de que acabe esta mensagem sem que ouçamos o toque da trombeta, porque tudo está cumprido. Meus amados, eu queria que me ajudassem a projetar Apocalipse 22:17. Para entendermos uma coisa, meus irmãos. Essa consciência, meus irmãos, se até aqui os que estamos na igreja de Queluz e os que estão assistindo a este culto, se até aqui os irmãos prestaram atenção, o que eu vou dizer é de capital importância. Nós estamos a falar acerca da necessidade de termos consciência de que o dia do Senhor está perto e que essa consciência produz em nós essa fervorosa expectativa. Meus irmãos, e essa fervorosa expectativa versus consciência de que o dia do Senhor está perto não aparece por uma circunstância. Não é porque eu estou desempregado, não é porque eu estou doente, não é porque eu vivo uma crise matrimonial, conjugal. Não são circunstâncias, porque as circunstâncias passam, são efêmeras, logo desaparecem. E nós, seres humanos, pessoas, somos até muito adultos e hábeis em criar situações, mas essa expectativa, essa certeza, essa consciência, que, meus irmãos, é o resultado daquilo
que está escrito. O Espírito e a esposa dizem o quê? O Espírito e a esposa dizem o quê? A ordem não é a esposa e o Espírito dizem. A ordem é o Espírito e a esposa dizem vem. Meus irmãos, essa certeza, essa expectativa fervorosa é o resultado do trabalho do Espírito Santo na nossa vida. Se não tivermos, meus irmãos, esse domínio do Espírito, se ele for um visitante ocasional na nossa vida, não vamos nunca ter a certeza, viver nessa expectativa, meus irmãos, de que o dia do Senhor está perto. Agora, quando o Espírito Santo, ele habita, ele vive, ele mora, ele governa, ele influencia as nossas vidas, nós vivemos, meus amados, conscientes de que não somos deste mundo, de que a nossa pátria não é esta, de que somos peregrinos, de que o noivo vem buscar a noiva. Agora é preciso que o Espírito habite em nós e nos diga, ele vem. Ele vem. Aleluia. Amém, meus amados? Essa verdade tem de estar em nossos corações, que é o Espírito Santo quem nos convence dessa realidade. Ainda no livro de Apocalipse, e é um estudo esta manhã, nós vamos ver o que é que o Espírito Santo notem. Meus irmãos, olhem o que é que eu estou a dizer. O que é que o Espírito Santo levou João a escrever? Vejam, sobre o desejo do noivo, que é Jesus, acerca dessa bendita esperança da igreja. Apocalipse 22, 7. Notem, o que é que o Espírito Santo levou João a escrever sobre o desejo do noivo. 22, 7. O que é que está escrito? Eis que venho longe, é isso? O que é que está escrito? Eis que presto venho. 22, 12. Eis que cedo venho. 22, 20. Certamente tarde venho. Certamente cedo venho. E depois vejam. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Meus irmãos, o amém é a certeza da igreja. Aleluia. O ora vem, Senhor Jesus, é a fervorosa expectativa dessa bendita esperança. O amém é a certeza da igreja. E a igreja responde ao gemido, ao grito, à ação, à atuação do Espírito Santo. Ora vem, Senhor Jesus. É a fervorosa expectativa desse momento. Agora, vejam, meus irmãos, o que é que eu disse? O que é que eu disse? O Espírito Santo levou João a escrever o desejo do noivo. Aleluia. Cedo venho. Presto venho. Aleluia. Meus irmãos, e só o Espírito Santo é que garante, confirma essa verdade nos nossos corações. Meus irmãos, a certeza e a fervorosa expectativa dessa bendita esperança, ela só é possível se o Espírito Santo nos convencer. Estamos também conscientes disso? Então precisamos, meus irmãos, face àquilo que estamos a dizer, do abundante derramar do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Meus irmãos, nós oramos muitas vezes, e eu ouço muitas vezes, eu também o faço. Senhor, aviva a tua obra. Senhor, dá-nos um avivamento. Uma das manifestações do avivamento é essa fervorosa expectativa da volta de Jesus. Oh, meus irmãos, essas manifestações, essa manifestação de que
Jesus está às portas, no meu entender até, no meu humilde entender, uma das maiores expressões de que estamos sendo avivados por Deus. Aleluia. É viver conscientes disso. Bendito seja o seu nome. Meus irmãos, insistimos na pergunta: estamos conscientes dessa verdade? Se ela não existe, meus irmãos, há necessidade de deixar que o Espírito Santo viva, reina, habita em nós. A presença do Espírito Santo na nossa vida provoca esse resultado. Consciência da volta de Jesus. Aleluia. Mas, meus irmãos, conforme nós lemos no texto, podes voltar outra vez a Joel 3,14. Conforme nós lemos no texto, os dias do dia do Senhor são dias de decisões. Lembramos, meus irmãos, que as nossas decisões serão sempre julgadas pelo Senhor. O texto diz: multidões, multidões no vale da decisão. Isto quer dizer, meus irmãos, que nós, igreja, vamos ter que as tomar. Vamos ter que as viver. Se tomarmos decisões acertadas, teremos a justa retribuição delas. Mas se tomarmos decisões erradas, também sofreremos a justa retribuição delas. Meus irmãos, nós vamos meditar agora sobre acertadas decisões que temos de tomar, e isso é urgente. Isso é urgente. Esta primeira que eu vou dizer, por favor, filho, projeta um texto no Evangelho de João, capítulo 1, o verso 12. 1:12. E eu dirijo-me agora àqueles que nos visitam. Esta é uma decisão talvez primária. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o quê? O poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Meu amigo, minha amiga, você que foi convidado para estar conosco neste culto, essa é a decisão mais acertada: receber Jesus como Salvador. Quando o fazemos, recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus, ou seja, nascemos de novo para uma nova vida. O convite que fazemos àqueles que estão nos ouvindo neste culto: recebam Jesus como Salvador. Tomem essa decisão, porque ela trará uma consequência maravilhosa. Pelo poder de Deus somos feitos filhos de Deus. Deus cria em nós uma nova vida. Mas para nós que já o recebemos, para nós que já tomamos essa decisão, que ela se mantenha acesa, viva em nós. Porque a salvação não é só o ato. O ato, quer dizer, é o dia em que nós encontramos o caminho. Eis o caminho, disse o profeta Isaías. Salvação é processo. Andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Essa é uma decisão que tem que ser tomada por aqueles que ainda não o receberam como Salvador. Mas nós, que já o fizemos,
andemos nele. É uma decisão diária, permanente, a cada instante. Andar no caminho é o processo da salvação. Uma outra decisão. Projeta isso, faz favor, filho. João 5:40. Meus irmãos, as decisões que nós estamos a estudar não são únicas. São apenas algumas que o Senhor quer que nós partilhemos convosco. Mas são muitas as decisões, incontáveis até. O texto que lemos diz assim: e não quereis vir a mim para terdes o quê? E não quereis vir a mim para terdes vida. Oh, meus amados, é uma decisão que tem que ser tomada diariamente. O que é que quer dizer ir a Jesus para termos vida? Ele mesmo disse: vinde a mim, vós, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Encontrareis descanso para as vossas almas. E isso não é só para o perdido. Isso não é um convite só para quem não o recebeu ainda. É para nós. Quem vem a mim e continua vindo. Não quereis vir a mim para terdes vida. Como é que nós vamos, meus irmãos, digamos, materializar esta verdade espiritual? Quando eu me disponho a orar, a ter uma vida de oração disciplinada, diária. Quando eu não oro, fazendo da oração uma emergência, apenas em momentos de aflição. Quando eu me dedico à leitura, ao estudo da Bíblia. Quando eu jejuo. Quando eu venho a um culto. São formas, não únicas, de eu viver este texto. Vamos a Jesus para que possamos ter vida. Aleluia. Meus irmãos, e aqui importa fazermos para nós, igreja, o que fizemos quando estudamos a primeira decisão. Nós temos-lo feito. Como é que está a minha vida de oração? Como está a minha vida devocional ao Senhor? Ela é fraca? Ela é espaços? Ela existe apenas quando eu estou num momento de dor? Ou é o amor do noivo, da noiva pelo noivo? Ou é o desejo da ovelha estar sempre olhando para o pastor? Sou um adorador? Sou um filho? Como é que está o meu desejo, a minha sede para estar num culto? Hoje, por causa da pandemia, no templo, na sala, ou mesmo em minha casa. Não quereis vir a mim para teres vida. É uma decisão. Quando nós o buscamos, é uma decisão acertada. Amém? Ainda estão com paciência para mais algumas decisões acertadas? Vamos meditar em algumas ainda. Meus irmãos, já que estamos no Evangelho de João 5:39, é só o versículo anterior, este. Eu este aqui também quero ler convosco, que eu tirei apenas aqui um apontamento. 5:39. Vejam o que é que diz. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim, que? Então, as Escrituras são elas que testificam de quem? Aleluia. São elas que testificam de Jesus. Filho, Mateus 22:29. Para podermos ver esta decisão. Notem,
As Escrituras, elas testificam de quem? As Escrituras testificam de Jesus. No Evangelho de Mateus, o capítulo 22, o verso 29, diz assim: Jesus disse-lhes, e sabem com quem é que Jesus estava dialogando? Com os saduceus. Nós precisamos de entender esses detalhes. Já vou explicar. E o que é que Jesus disse aos saduceus? Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Meus irmãos, os saduceus eram uma seita, entre outras coisas, que não criam na ressurreição, nem criam na ação dos anjos, no ministério deles no nosso meio. Meus irmãos, e sabem o que é que faz com que nós vençamos esses ventos de doutrina? É a palavra. É conhecer a palavra. Elas testificam de Jesus. Se eu quiser conhecer mais Cristo, eu preciso de amar a palavra, estudar a palavra, dedicar-me ao seu exame, à sua pregação. É ela que nos livra dos erros. É ela que faz com que os saduceus que estão em nós, que é um princípio, que é, meus irmãos, um sistema de engano. A luz para vencer esse engano é a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua luz para... Eu volto a perguntar, meu irmão, minha irmã, eu tenho tomado essa decisão. Quanto tempo eu dedico ao estudo da Bíblia? Quanto tempo eu dedico ao seu exame, à sua pregação? Os dias do Senhor são dias dessas decisões, porque o engano, meus irmãos, é uma realidade. Vejam, quando os discípulos perguntaram ao Senhor, que sinais há? Meus irmãos, eu queria que abrissem comigo, por favor, isto é importante. Mateus 24. Mateus 24. Por favor, filho, o verso 3. O verso 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele, quem? Os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Isto faz parte acerca do sermão profético, quando o Senhor começou a falar sobre o princípio das dores. A pergunta foi: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Agora vejam, meus irmãos, isto não é acaso. Vejam qual foi o primeiro sinal que Jesus começou por abordar. O verso 4. E Jesus, respondendo, disse-lhes: o quê? Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Só depois é que vem aquela lista dos outros sinais, não é, meus irmãos? Guerras, rumores de guerras, não é? Enfim, nação contra nação, reino contra reino, fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas o primeiro foi: ninguém vos engane. Ninguém vos engane. Novamente o verso 4. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Verso 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, que enganarão a muitos. Meus irmãos, o que é que Jesus disse? As Escrituras testificam de quem? De mim. Quanto mais nós conhecemos as Escrituras, quanto mais as examinamos, as lemos, menos erramos. Aleluia. O Senhor tira de nós aquele engano dessa seita dos saduceus. Ele está vivo. Aleluia.
Ele não é um fantasma, não é uma história, é um Deus vivo. Graças a Deus. Amém? A pergunta impõe-se. Temos lido a Bíblia? Temos estudado a Bíblia? Ela revela-nos Jesus vivo. Estou terminando, meus irmãos. Mateus 25, 3 e 4. Olhem, outra boa decisão. Olhem, outra boa decisão que tem de ser vivida nos dias em que o Senhor está para chegar. 25, 3 e 4. É sobre a parábola das 10 virgens. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram o quê? Não levaram o quê? Não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Meus irmãos, uma decisão acertada. É buscarmos o Espírito Santo. Meus irmãos, os dias do arrebatamento são dias em que a igreja, ela tem que ser templo do Espírito. Filho, abra isso, faz favor. Perdoem, meus irmãos, mas é um estudo bíblico e a gente vai... Primeira carta de Paulo a Timóteo. No capítulo, segunda carta, ou é a primeira? Espera aí. Primeira carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 4, vejam o seguinte. Vejam, meus irmãos, capítulo 4, primeiro versículo. Vejam, meus irmãos. Mas quem é que expressamente diz que nos últimos tempos muitos apostatariam da fé? Quem? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Meus irmãos, se nós não tivermos o Espírito Santo conosco, se as nossas vidas, que são candeias, vasilhas, barro, se nós não tivermos o Espírito Santo, quem é que nestes últimos tempos nos diz expressamente, meus irmãos, aquilo que nós lemos? O que nos livra de darmos ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demónios, a sermos guardados da hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Quem, meus irmãos? Foi o que aconteceu com aquelas 5 virgens que não tomaram azeite, não levaram azeite nas suas vasilhas. A parábola das 10 virgens resume-se numa coisa muito simples. Ou temos o azeite, ou não temos azeite. Ou temos o Espírito Santo, ou não temos. Se não tivermos, quem aqui expressamente nos diz? Se não tivermos o Espírito Santo, como é que ele pode dizer, ora vem Senhor Jesus? Então a igreja, meus irmãos, deve buscar isso. A igreja deve buscar isso. Amém, meus irmãos? O derramar do Espírito Santo. Meus irmãos, só mais 2 decisões acertadas que têm que ser tomadas por nós, igreja. Porque seremos julgados por elas. Primeira carta de Pedro. Já estou encerrando, meus irmãos. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, os versículos 15
e 16. Diz assim: mas como é pecador aquele que vos chamou, é isso? Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Amém, meus irmãos? Outra decisão acertada, meus amados, é dedicarmos-nos à santificação. Segui a paz com todos e a santificação. Hebreus capítulo 12, verso 14. Não precisas citar esse. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá os dias da vinda do Senhor. São dias em que nós temos que o ver. Aleluia. O que o olho nunca viu é o que o Senhor preparou para aqueles que o amam e que nos revela pelo seu Espírito. Aleluia. Está escrito. Nós precisamos disso. Sede santos, porque eu sou santo. É a santificação. Nós temos que ter essa marca. O sumo sacerdote trazia uma mitra na sua cabeça. Era aquilo que era visto. O que é que estava escrito nessa mitra? Santidade ao Senhor. Isso tem de estar escrito. Tem que ser visto. Na nossa família, nesta sociedade, na escola, no emprego. Por onde quer que eu viva, isso tem que ser uma marca. E é assim que o Senhor nos vem buscar. Ele chamou-nos santo, conforme nós lemos. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos. Agora vejam, em toda a vossa maneira de viver. Aleluia. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Aleluia. Em toda a nossa em toda a nossa maneira de viver, não é vã, em toda a nossa maneira de viver. Aleluia. Glória a Deus. Aqui na igreja, em casa, no emprego, onde quer que estejamos, sejamos santos em toda a nossa maneira de viver. É uma decisão que tem de ser tomada. Por último, meus irmãos, como eu disse, não são as únicas. E a ordem é aleatória. A última que eu quero partilhar convosco, 1 de Pedro, capítulo 2, o verso 9, diz assim: mas vós sois, meus irmãos, é um dos textos que mais me toca na Bíblia. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para quê, meus irmãos? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos, uma das decisões que nós temos que tomar é sermos evangelistas. Nós fomos feitos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. De igual modo, eu tenho testemunhado, eu tenho falado, eu tenho anunciado as virtudes daquele que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tenho sido um evangelista. Tenho. Meus irmãos, é uma decisão. Sabem porquê, meus irmãos? Porque o Senhor quer que todos se salvem. E o Senhor fez de nós instrumentos, vasos, para podermos anunciar, falar, testemunhar, convidar. É uma decisão, meus irmãos, que se impõe
nestes últimos dias, nós precisamos de falar, de evangelizar, de anunciar, para podermos ver Deus agir e para podermos ver Deus convencer. São estas decisões, não são únicas, mas que têm que ser tomadas porque o dia do Senhor está perto. Meus irmãos, terminando, para que possamos tomar decisões acertadas, precisamos então que o Espírito Santo viva em nós. E lemos isso, meus irmãos, conselho de Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 5, o verso 18. E não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do... Que o Senhor Deus nos abençoe. Que possamos encher-nos do Espírito Santo. Amém, meus amados? Que o Senhor Deus nos abençoe. Despedimos-nos de todos aqueles que estão ligados conosco, participando deste culto, desejando a paz do Senhor e até uma próxima oportunidade.